Jorge Cajuru, a quem de imediato eu concedo a palavra. Senador Jorge Cajuru, me permita que eu diga que fazia muito tempo que eu não saía no principal jornal do meu estado. E saímos com destaque aquele debate que nós tivemos aqui na sexta-feira, e eu e Vossa Excelência, por exemplo, é o centro, a foto é do plenário, pega nós, e ao mesmo tempo o nosso debate sobre a importância da questão da Lei Candir, da dívida dos estados, enfim, o trabalho que nós fizemos aqui. Eu cumprimento Vossa Excelência em nome de todos aqueles do Rio Grande que acompanharam aquele debate. Senador, símbolo do Rio Grande do Sul, Paulo Paim, deste país, eu que lhe agradeço e tive a oportunidade hoje de dar uma entrevista na rádio de sua Caxias do Sul, a cidade natal sua. E lá os comunicadores falaram muito bem de vosso trabalho e falavam dos nossos bons debates aqui neste Senado. E eu fico feliz porque o Grupo Zero Hora eu tenho o maior respeito. Naquela época, a imprensa brasileira vivia momentos do ápice, né, do apogeu, né? Você tinha no Rio Grande do Sul Paulo Santana, você tinha um Lazia Martins, que hoje ocupa aqui o Senado, você tinha Armindo Antônio Ranzolin, no Rio de Janeiro você tinha João Saldanha, Nelson Rodrigues, pelo amor de Deus, né? Era difícil. São Paulo, Mário Moraes, enfim, foi um tempo de ouro da nossa imprensa. Eu vou falar de uma aqui, inclusive, para abrir aqui hoje um debate novamente sobre a reforma da Previdência. Inicialmente, senhoras e senhores, brasileiros e brasileiras, meus únicos patrões, ao Estado de Goiás, minha eterna gratidão. Ao país, o meu amor sincero. Aqui é muito bom ver uma segunda-feira normalmente vazia no plenário, mas com o conteúdo de quem vejo presente aqui. Senador Chico Rodrigues, de Roraima, eu preparei um levantamento em relação ao nióbio, inspirado em Vossa Excelência, pois achava que iria demorar para algum parlamentar aqui nesta casa discutir assunto de profundo interesse, né, de trilhões que este país perde, né, e como a estreia foi sua, falei, agora eu quero acompanhá-lo também para a gente poder debater aqui em mão dupla com a nação a importância do nióbio neste nosso Brasil. Do mesmo modo que eu falo de conteúdo, eu tive o prazer de cumprimentar aqui o senador Teomário. Aí ele chegou, virou e falou assim, Cajuru, você entrou numa ferida, hein? Por falar em ferida, eu completo. Senador Regufe, esse também gosta de ferida, gosta de vespeira, né? Bem, então, eu queria, antes de mais nada, e parando de rir, pois não dá para rir das últimas 48 horas neste Brasil, presidente dessa sessão, Paulo Paim, eu fiquei, juro por Deus, sábado, pela minha mãe, dormindo pouco, muito pouco, lendo muito. E quando de madrugada eu vi aquela ameaça nacionalmente pública ao país, inicialmente, e depois a Vossa Excelência, presidente Jair Bolsonaro, feita pelo seu coordenador de campanha, secretário-geral da presidência, ministro, escalado por ele, né? E eu aqui falava na semana passada, nunca se contrate alguém que amanhã você não possa demitir. Isso é velho, isso vem de nossos avós. Eu lembro que vovô me dizia isso. Então é grave. Então, brasileiros, nossos únicos patrões, o senhor Gustavo Bebiano fez nas redes sociais de madrugada uma ameaça clara, repito, ao país e ao presidente, dizendo que se ele abrisse a boca, o mundo ia abalar. Quando foi ontem, no começo da noite, ele, não, porque pelo país eu não vou fazer nada, não vou falar nada, por respeito ao meu país. Isso também é uma ameaça. Você tem alguma coisa para falar? Fala, diga o que aconteceu. E lendo, já que
senador Paulo Paim, presidindo a sessão, e eu começamos a falar aqui, e ele lembrou de jornalista notável como Paulo Santana, no Rio Grande do Sul, eu li, não sei se alguém aqui teve a oportunidade, o artigo de uma das 5 maiores referências do jornalismo brasileiro, ao meu ver, o Bernardo Melo Franco, de O Globo. E eu fiquei, assim, interessado em cada ponto de seu pensamento, concordando aqui ou discordando ali, mas quando ele coloca Bebiano ameaça espremer o chefe depois que virar suco. Vou repetir. Bebiano ameaça espremer o chefe depois que virar suco. Como os repasses saíram do fundo eleitoral? O conflito de versões é o que menos importa. O essencial é saber quem embolsou o dinheiro público ou do público. E o que Bebiano está disposto a revelar sobre a campanha mais pobre da história do Brasil, entre aspas. Também li Leonardo Sacotto no seu blog do UOL. E ele vai: uma das coisas mais indigestas da política é o sentimento da traição. E eu vejo este Bebiano como um traidor de Bolsonaro. Não à toa, a história mantém um lugar especial aos traidores. Aqui, vossas excelências devem se lembrar, entre todos, os algozes de Júlio César em 44 anos antes de Cristo, no Senado de Roma. Lembram-se, principalmente, de seu artigo Marco Bruto, até tu, Brutus. Até tu, Brutus. Será que nesse momento pensa dessa forma o presidente Jair Bolsonaro? Mas enfim, a demissão não saiu até agora. Todos, a nação, a imprensa, esperavam que ela saísse hoje cedo no Diário Oficial e até agora nada. Eu quero me aprofundar um pouco mais aqui, também em um riquíssimo artigo que virou vídeo nas redes sociais. A reforma da Previdência. Se você é trabalhador ou trabalhadora, provavelmente é o assunto mais importante da sua vida na atualidade e na vida dos seus filhos e netos. Essa reforma, se for aprovada, vai ser o maior ataque ao direito do povo brasileiro da história da nova República. Não é um tema simples, justamente se aproveitando da complexidade do assunto e da ignorância de boa parte do povo, é que os partidários desse absurdo estão por aí espalhando mentiras e desinformações. Não é à toa que Michel Temer, em 2017, gastou 110 milhões de reais do orçamento público para financiar a propaganda a favor da reforma da Previdência. Ou seja, o nosso dinheiro, o seu, que deveria ser usado para fazer creches, escolas, hospitais, sendo utilizado para nos enganar ou para vos alienar. Aqui eu tenho valores. A maior emissora recebeu 36 milhões, a segunda 10 milhões, a terceira 10 milhões e assim vai. As principais mudanças que se anunciam, caso a reforma seja aqui aprovada e no Congresso Nacional, o aumento da idade mínima para a aposentadoria, a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, a equiparação da idade do tempo de contribuição para homens e mulheres, trabalhadores urbanos e rurais, o estabelecimento de benefícios abaixo do valor do salário mínimo e a mudança do nosso atual modelo previdenciário do regime de repartição, onde o trabalhador da ativa financia o aposentado da atualidade por um modelo de capitalização, onde o trabalhador cria uma poupança pessoal obrigatória, onde vão sendo depositados valores que depois vão ser utilizados para a sua própria aposentadoria. Ou seja, é o fim do pacto de solidariedade geracional. É cada um por si.
Em um país com 30 milhões de trabalhadores informais e 13 milhões de desempregados, isto significa uma dificuldade enorme, abismal, para que a maioria do povo acesse a uma aposentadoria digna. Os defensores da reforma alegam que existe um grande rombo na Previdência e da Seguridade Social. Mas será que esse rombo existe? Pergunto, humildemente. Ou seria, senador Regufe, um rombo da Previdência e não na? Não existe esse rombo da Previdência, da Seguridade que eles tanto alegam por aí. Não. Isso é uma mentira, baseada em uma fraude, senador Teomário, senador Chico, em uma fraude contábil. Isso é uma falácia, presidente Paulo Paim, especializado maior em proteção ao trabalhador e em assuntos do mesmo. A Seguridade Social, o sistema de proteção composto por um tripé, qual seja, a assistência social, a saúde e a previdência, ela foi criada pelo artigo 194 da Constituição Federal, a lei maior que rege esse país. E logo, no artigo seguinte, o 195, se estabeleceu um modelo de financiamento para a Seguridade. Afinal de contas, não é barato garantir uma saúde universal, benefício para quem precisa e aposentadoria digna. E é por isso que este artigo elenca 3 principais fontes de receita. A primeira é do próprio trabalhador, no qual é descontada uma parcela direto da sua folha de pagamento para contribuir com Seguridade. A segunda, do empregador, também contribui com uma quantia para isso. A terceira vem do Estado, e no Estado completa esse recurso através de uma série de tributos estabelecidos e vinculados especificamente para isso. Dou como exemplo COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que está praticamente embutido em tudo que a gente consome. Outro exemplo, a CSLL, que é a contribuição sobre o lucro líquido das empresas. O PIS, PASEP, receitas de concursos, loterias, etc., entre outras. Esses recursos tributários estão vinculados constitucionalmente à Seguridade e são a garantia de que ela vai continuar funcionando. E todas essas receitas juntas fizeram com que a Seguridade, até hoje, sempre fosse superavitária e não deficitária, como eles tentam crer e propagar. Alguns anos depois do governo de Fernando Henrique Cardoso, ele estabeleceu uma coisa que mais tarde viria a se chamar DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Isso fazia com que esse recurso, que estava vinculado originalmente à Seguridade, pudesse ser utilizado para outras finalidades que ele por si próprio decidisse. Naquela época, foi estabelecido o valor de 20% de desvinculação. Em 2016, o Michel Temer aumentou esse valor para 30%, senador Paim sabe muito bem. Só em 2017, foram 113 bilhões de reais retirados pelo DRU, pela famosa DRU da Seguridade. E sabe para onde vai esse recurso? Quem sabe? Quem pode me responder? Vai para pagar juros e amortização da dívida pública. Uma dívida que nunca foi auditada, que já atinge, vossas excelências desta casa, já atinge brasileiros e brasileiras, a casa dos 5 trilhões de reais, de maneira completamente insustentável e obscura, beneficiando um grupo seleto de credores, entre eles os principais bancos, que juntos lucraram em 2018 85 bilhões de reais, ministro Paulo Guedes, para que o povo fique sem direito à saúde, educação, escola e as coisas básicas. Numa estimativa conservadora, hoje 30% de todo o orçamento público está comprometido com o pagamento dessa tal dívida. Metodologia de cálculo
do governo, que não leva em consideração alguns tributos e também não considera a DRU, e é por isso que eles alegaram que em 2017 o rombo da Previdência chegou a 292 bilhões, ou seja, repito, uma fraude contábil, uma disputa de narrativa para justificar a necessidade dessa reforma. Tem 2 trabalhos muito bons que desmascaram isso. Um é da professora Denise Gentil, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ela fala sobre a política fiscal e a fraude da Previdência, com o trabalho de doutorado dela e outro trabalho da ANFIP, a Associação Nacional de Auditores Fiscais, da Receita Federal do Brasil. E eu estive reunidos com muitos deles em Goiânia, Goiás. Ele, na verdade, ele desmonta e faz uma análise profunda em 12 páginas nos cálculos da Previdência, receitas e despesas de 2017. Para concluir, como essa fraude é fabricada, agora se você se afastar um pouco desse problema localizado da Previdência, entender que esse discurso falacioso, a gente pode sim alegar que nós temos, sim, um problema de orçamento público sistêmico maior para encarar e resolver. Mas a grande questão que fica é por que a resolução desse problema da Previdência vem às custas do sacrifício do trabalhador, do povo, quando existiriam outras alternativas, ou não, pergunto humildemente. Só em termos de sonegação fiscal, acumulada até hoje, grandes empresas como a JBS, Tijoesley, o Bradesco, a empresa Vale, estão devendo 450 bilhões apenas no que diz respeito a débitos previdenciários. Eu repito, 405 bilhões. Outra questão. As isenções e renúncias fiscais do governo Temer em 2017 chegaram a 280 bilhões de reais para grandes empresas, em troca de quê? De supostas gerações de emprego que aparentemente não aconteceram. Por último, se também tem o refis, que o refinanciamento da dívida das grandes empresas é no valor de 62 bilhões de reais em 2017, ou seja, se juntar tudo isso aí, presidente Paulo Paim, dá quase 1 trilhão de dívida. As renúncias / sonegações e refinanciamento das grandes empresas, que sempre são beneficiadas em detrimento da nação, do trabalhador. Essa reforma precisa de fato ser feita, mas que ela seja feita da maneira correta, cobrando quem verdadeiramente deve ser cobrado. Essas palavras, na sua maioria absoluta, não são minhas, são de um sociólogo, educador de São Carlos, em São Paulo, Djalma Neri. Era o que eu tinha que colocar para ampliarmos aqui, de forma em mão dupla, esse debate. Debate entre parlamentares que estão pensando no trabalhador. Lamento ver no Congresso Nacional que ainda tem gente não preocupada com o debate e simplesmente só querendo, de olhos fechados, aprovar a reforma da Previdência que o Palácio para cá enviar. Senador Cajuru, pois não, a parte com prazer. Não é uma parte, eu só queria dizer a Vossa Excelência, como presidente da CPI da Previdência, todos os dados que o senhor coloca aí, eu assino embaixo e concordo. Muito obrigado por ser processado. Exatamente esses aí. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. E o certo seria começar por aí mesmo. Primeiro vamos cobrar os grandes devedores, dá em torno de 600 bilhões no mínimo. 650. Senador Cajuru, me permite uma parte? Evidente, senador Teomário, do Amapá, que tanto... Roraima. Desculpa, Roraima. É porque a semana passada Vossa Excelência falou do Amapá e o Chico falou de Roraima. É por causa dos senadores aqui da Amapá, que fica numa briga de quem Lucas Barreto, que é o setentrional, não é? Do país. Um diz que lá o Iapoca é o Chuí, outros é do Iapoca, que é o
a Roraima, um ponto lá. Mas olha, Vossa Excelência tocou em dois assuntos importantes. Primeiro, a questão do ministro. Eu acho que está na hora de o presidente dar um para nisso e frear. Acabei de ver agora aqui nas redes sociais, no Metrópolis, ele dizendo que está sendo ameaçado de morte. E ele quem? O Bebiano? Bebiano. E ele chama o presidente de um presidente fraco. Os filhos do presidente chamam ele de um traidor incompetente. Quer dizer, estão aí lavando uma roupa suja e desnecessária. Eu acho que ali tem hierarquia. Não serve, passa a caneta, acaba essa questão, porque estão acabando trazendo uma coisa que é uma decisão burocrática, tecnocrata ou de hierarquia, estão começando a afetar, né, a República, que nesse momento precisa andar, né, o presidente precisa andar. Então, está fritando demais. Não sei se estão colocando uma frigideira ou se estão colocando aí nesses equipamentos mais modernos, que custa dar o ponto, né? Mas está na hora de dar o ponto e passar a caneta e acabar essa confusão, porque a República está parada, né? Ontem quem assistiu aos telejornais era em torno só dessa questão. Com relação à Previdência, o senador Paulo Paim falou com muita propriedade. Ele foi o presidente da comissão, foi o vice-presidente da CPI, e vou nesse instante fazer um discurso, mais ou menos no padrão que Vossa Excelência fez. E mais do que isso, eu estou trazendo um requerimento ao presidente da casa e convocando várias autoridades, convidando várias autoridades e pessoas que são renomadas e conhecem profundamente a questão da Previdência, para os debates temáticos nessa casa, para que realmente amadureça, né, aqui, nós, os parlamentares, uma decisão sábia, uma decisão que realmente não vai tirar daquele que há muito tempo vem contribuindo. Então, quero parabenizar Vossa Excelência por tocar em dois assuntos extremamente republicanos e oportunos. Bom, inicialmente, Vossa Excelência dá claramente aqui a mim o entender de que não venham a goela abaixo. Vamos debater, vamos ouvir, uma audiência pública, a goela abaixo, não, por favor. Né? Senador alguma. Senador Regufe, com prazer uma parte. Só concluindo, lembram-se alguns aqui, senador Paulo Paim estava, quando eu fiz a seguinte observação e o senador Lucas Barreto, do Amapá, Rio, eu falei, olha, esse Bebiano de Zumbi, ele vai virar assombração. Eles riram, mas é verdade. Ele de Zumbi está virando assombração. Porque se não demiti-lo, vai dar a impressão do quê? Tem alguma coisa escrita aí, estranha aí, né? E acho que o presidente deve demiti-lo. Confio que ele vai fazer isso e pronto, acabou. Né? Porque virou realmente algo desagradável para toda a nação. Senador Regufe, com prazer. Senador Cajuru, eu queria falar aqui sobre um ponto dessa crise envolvendo o ainda ministro Gustavo Bebiano, que me chamou a atenção e que passou meio despercebido por parte da própria população e aqui também do Congresso, que é o fato de ter saído a notícia de que o presidente da República ofereceu a ele uma diretoria de uma estatal Itaipu, como uma forma de recompensá-lo, tudo. Eu não tenho certeza, não sou leviano, sou uma pessoa que tento ser justo na minha vida, não tenho certeza da veracidade desse fato. Porém, se ele ocorreu, é algo extremamente grave. E isso, para mim, foi alvo de crítica minha nos governos anteriores. E o que é errado no governo do PT, o que é errado no governo do PSDB, continua sendo errado. Eu sou uma pessoa coerente. Claro. As estatais, elas não podem ser um cabide de emprego. As estatais, elas não pertencem ao governo, elas pertencem ao Estado brasileiro. Não podem ser simplesmente um local de cabide de emprego para recompensar alguém. Que isso? Ou para calar a boca. Então estão brincando com uma coisa séria, com uma coisa muito séria. Não dá para aceitar que as estatais, mais uma vez, sejam usadas para alocar A, alocar B, colocar alguém do partido tal, do partido B, do partido C.
Não é para isso que servem as empresas estatais. Então não dá para aceitar isso. Não posso aceitar que isso seja visto como uma propriedade ali para fazer política, muitas vezes para alocar A, alocar B. Então esse fato, eu não sei se é verídico, até porque saem muitas coisas na imprensa que às vezes não tem uma veracidade comprovada, a gente tem que dizer isso aqui. Agora, se for verdade, é algo gravíssimo, porque estão numa mesma prática que já houve nesse país em diversos governos, e é algo absolutamente inaceitável com o cidadão e com o contribuinte desse país. Não podem as empresas estatais serem cabides de emprego para atender interesse de A ou de B. Elas pertencem à população brasileira, elas têm que ser ocupadas por quadros técnicos para cumprirem a função que elas têm para a sociedade brasileira. Então, se esse fato for verídico, isso vai ser extremamente lamentável, porque só disso ser cogitado, e me saltou aos olhos que isso passou meio despercebido, as pessoas só querendo saber se ele ia ficar, se ele ia sair, e aí colocou uma estatal ali. Então não dá para aceitar, assim como as nomeações do segundo escalão dos ministérios. Os ministérios não podem ser propriedade também de partido A ou de partido B. O que eu critiquei num governo, eu critico no outro também. Então as nomeações de segundo escalão, elas têm que priorizar o aspecto técnico, o aspecto do que é melhor para a população brasileira, para o cidadão brasileiro. Então isso também tem que ser objeto de um olhar atento aqui por parte dessa casa, que cabe fiscalizar as ações do Poder Executivo, que um dos papéis do Poder Legislativo é a fiscalização. Então, é um fato que passou meio despercebido, mas que eu queria aqui realçar nesse pronunciamento de Vossa Excelência, porque isso é algo que não dá para aceitar. A sociedade brasileira, ela votou e ela quer uma política verdadeiramente diferente, seja em que governo for, de que coloração partidária for. Então, se esse fato for verídico, é algo grave, sim. É isso que eu tinha a dizer. Obrigado, senador Cajuru. Que isso. Senador Regufe, Vossa Excelência foi oportuno no alerta que fez. Eu só rapidamente acrescento, porque tem outros oradores inscritos, que o brilhante jornalista Josias de Souza, da Folha de São Paulo, escreveu um artigo em cima dessa sua ferida aí, onde ele intitula o seguinte: nem Carlos, nem Bebiano. Ou seja, ele diz que a fragilidade desse momento que vivemos está nas mãos do presidente. Ou seja, na falta de ação dele por tudo que já foi noticiado, publicado, até com direito de vazamento de áudio. Agradecidíssimo. Muito bem, senador Cajuru, que explicitou números da reforma da Previdência que, de fato, mostram que esse é um debate que nós vamos aprofundar nessa casa, ouvindo, inclusive, o secretário da Previdência. Eu já o convidei para um depoimento na Comissão de Direitos Humanos, que eu sou o presidente e o Telmo Magno Mota é o relator, e ele provavelmente vai confirmar, como convidei também a secretária de Direitos Humanos. Um outro